tratar do pedágio que o governo está mandando para o Congresso Nacional. Ele pode ser dividido em duas partes. Um pacote de cortes de despesa, que a gente vai falar mais no segundo bloco com o Thales, e um pacote de reforma do imposto de renda, que no fundo é disso que se trata, que é uma mexida na estrutura, limite de isenção do imposto de renda, que é a principal medida, e depois numa alíquota adicional que vai ser cobrada dos ricos, de quem tem uma renda superior a R$ 600 mil por ano, para justamente pagar a conta, né, do aumento da base de isenção do imposto de renda. Bom, a pergunta que eu vou ter que responder é quem ganha e quem perde e quanto perde com o novo imposto de renda. Thales, não precisa se preocupar não, que eu acho que a gente está fora, tá? Mas eu vou dar os números aqui, depois você me diz se a gente vai ser abrangido ou não por essa mordida do leão, né? Então, o que eu apurei, Thales, é o seguinte: a reforma do imposto de renda. Primeiro, vamos aos prolegômenos aqui, né? A expectativa do governo é que isso daí seja discutido e votado e eventualmente aprovado pelo Congresso apenas em 2025, no ano que vem, que significa que só vai valer a partir de 2026, não por acaso ano de eleição presidencial, né? E, portanto, não precisa ficar preocupado você aí que ganha mais de 600 mil reais por ano, nem ficar muito feliz se você ganha menos de até 5 mil reais, porque essas medidas não vão valer para o ano que vem, só a partir de 2026. Mas, dito isso, a reforma do imposto de renda proposta pelo governo Lula impõe uma cobrança de 10% a quem ganha 1.200.000 reais. Quem ganha até 600 mil reais por ano está fora dessa cobrança. Bom, e daí? E entre 600 mil e 1.200.000, como é que fica? Essa é a pergunta que eu acho que nós vamos contar aqui em primeira mão, porque eu nunca tinha ouvido em nenhum lugar como é que fica essa cobrança. A primeira grande diferença é que não são alíquotas por faixa de renda que vão determinar a taxa que vai ser cobrada de quem ganha entre 600 mil e 1.200.000, né? É uma fórmula e, portanto, cada renda tem uma taxa específica. O que eu vou dar aqui são alguns exemplos para facilitar a compreensão de como essa taxa é escalada. Então, por exemplo, se você ganha até 600 mil reais por ano, somando todas as suas rendas, salário, dividendo, aluguel, aplicação financeira, o que for, somando tudo, se der até 600 mil reais, não paga nada além do que já paga hoje. Se passa de 600 mil reais, aí sim começa a entrar essa fórmula. Se for, por exemplo, 650 mil reais por ano, a taxação é de 1,5%, o que dá 9.750 reais por ano. Agora, se a pessoa ganha, pessoa física, né, 750 mil reais por ano, aí o valor cobrado é de 4%, que já dá um imposto de 30 mil reais. Se são 800 mil reais por ano de renda, a cobrança é de 5%, que já dá 40 mil reais de imposto. Você veja a enorme diferença entre quem ganha 650 mil, que vai pagar praticamente 10 mil reais, e quem ganha 800 mil, que vai pagar 40 mil. É muito grande. Agora, se a pessoa ganha 1 milhão de reais por ano, aí a alíquota, a cobrança é de 8%, que dá 80 mil reais por ano. E se ela ganha 1.200.000 reais, aí chega no valor máximo de cobrança, que é 10%, ou seja, 120 mil reais. Se for 1,5 milhão, vai ser 150 mil reais, que o máximo é 10%. É uma bela de uma mordida, né? Especialmente para quem tem renda mais alta, né? Tendo em Eu acho que vista, não. tá? Sinceramente, acho que é pouco. Tá, você pode achar que é Eles vão pouco, mas criar sabe como? problema. Mas você sabe quanto que as pessoas que ganham acima disso, que são basicamente o que o governo está fazendo é isentando
10 milhões de pessoas a mais, ou seja, tem 10 milhões de pessoas que hoje não pagam imposto de renda e que não vão pagar mais, que são aquelas Isso. que estão entre o valor de hoje e os R$ 5.000 de isenção. Isso daí vai custar 35 bilhões de reais. Para compensar esses 35 bilhões de perda de receita, ele É que vai vem essa tomar forma. dessa forma que eu acabei de dizer aí. Agora, essas pessoas, que são 300 mil pessoas, mais ou menos, que ganham, que estão no 0,5% mais rico da população, que tem a renda mais alta, elas têm hoje uma alíquota de menos de 4% É, isso é que é. real. Então, assim, você já vai pagar, você vai estar dobrando, ou mais do que dobrando, em muitos casos, e quem ganha mais vai pagar muito mais do que quem ganha 600 mil Mas é reais ou muito 601 pouco mil reais. diante do, mas é muito pouco diante do que eles Sim, ganham Thales, e do mas que é qual foi a mordido última do andar vez de que você baixo. viu rico pagar mais imposto no Brasil? Claro, claro. Eu sei que Né? eles vão criar maior problema com isso. Mas eu só disse que para eles isso daí é uma bagatela. Mas eles Eles não estão vão criar um acostumados, problema. Thales. Eles estão E, criando problema e- agora. Estão criando só com o anúncio de que todo esse chiadeiro em torno do pacote não foi o pacote. Não foi o pacote. A chiadeira não, em não é torno. baixado, né? Não é imposto, né? É negociado. E não é o Mas nós vamos chegar lá. Não é o conteúdo Vamos do chegar pacote, lá. é esse aí, é isso aí que você está falando, que fez a chiadeira em torno do Sim, pacote. claro. Claro, porque tem um fator aí que é muito importante. Duas coisas que é importante dizer. Primeiro, desse valor, que varia de 9.750 até 120 mil reais ou mais, se a pessoa já pagou algum tipo de imposto de renda em alguma das outras fontes, seja salário, seja aplicação financeira, desconta, abate. É para garantir que tenha uma alíquota efetiva de 8%, 10%, conforme a renda total aqui. Além disso, tem uma necessidade que, se não, isso não passar, aí a conta não fecha, que É. é uma lei que tribute dividendos e distribuição de lucros, que hoje são isentas no Brasil. E essa gente 75, toda não pagava nada com essa coisa. nada, exato. Nada. E assim, as pessoas jurídicas, né, os famosos PJs, né, né, com essa mudança do mercado de trabalho, pagam uma alíquota pelo simples de 6,5%, ou se for lucro presumido de 10, 11%, e não pagam o que tem de lucro, né, quando Para transferem ser, da sua pessoa jurídica para sua pessoa física, para tá? ser honesto, boa parte dessa gente que é PJ e do Simples hoje é classe média, né? Uma Sim. boa parte hoje é classe média. E essa classe média chega até os 600 mil reais por ano, né? Não creio que nenhum de nós estejamos sendo afetados por essa medida. Eu Talvez não sei alguns outros quanto a colegas. você. Eu não sei Não, quanto eu a garanto que você. não. Eu Eu não garanto que não. aposto. Eu garanto que não. Agora, o que significa isso? Significa que é indispensável para essa conta fechar que o Congresso aprove a tributação de lucros e dividendos. Se isso não acontecer, essa conta não fecha. É. E aí a reforma fica prejudicada na origem. Então, isso é o mais importante do ponto de vista da tramitação política. Agora, assim, o que eu queria deixar claro aqui, e aí já avançando um pouquinho no significado dessa reforma, do imposto de renda. Ela tem uma transferência de renda muito significativa dos mais ricos para a classe média. Por quê? Você vai estar transferindo 35 bilhões de quem ganha 600 mil reais ou mais por ano para quem ganha entre 2.500 mais ou menos e 5 mil reais, que é a mudança da faixa de isenção. Essa mudança que eles estão fazendo, ela é mais inteligente do que uma simples mudança, uma correção da tabela do imposto de renda. A correção da tabela do imposto de renda pela inflação acumulada desde o governo Dilma, porque o Temer não reajustou, o Bolsonaro não reajustou e o Lula ainda não reajustou, ou seja, 10 anos, mais de 10 anos de atraso,
daria mais ou menos esses R$ 5.000. Só que daí ela teria um impacto sobre as alíquotas mais progressivas, né, para frente. Então, o custo seria mais do que o dobro do que esses 35 bilhões dessa isenção que eles estão mudando aí. É mais, tem mais massa encefálica empregada É. nessa conta aí, tá certo? Então, na prática, é uma transferência de 35 bilhões de 300 mil pessoas para 10 milhões de pessoas. É uma distribuição de renda, né? Sendo que essas 10 milhões são mais pobres do que os 300 mil que vão pagar a conta. E Essa é a essência. esses aí, na verdade, eles gastam mais. Essa turma do andar um pouco mais abaixo gasta mais, a outra poupa mais. Então, isso é injeção na veia do mercado, De consumo. do consumo. Exatamente. Por isso que é necessário aprovar, de preferência esse ano, o pacote de corte de gastos, que é o que vai, eventualmente, com sorte, a boa vontade do mercado financeiro, fazer o dólar parar de crescer e principalmente as taxas de longo prazo, né? As taxas de juros de longo prazo. Você pega uma LT, um título do Tesouro Nacional para 1930, para 2035, esse ano ele subiu de pouquinho mais de 5% de juro real ao ano para mais de 7%. Agora baixou um pouquinho para 7%. Quer dizer, teve um crescimento maior até do que o dólar nesse período. E isso daí é que coloca, aumenta, acende todas as luzes amarelas ou vermelhas piscantes, dizendo, olha, nesse ritmo, o governo não vai conseguir pagar a sua dívida, né? Claro. Então, por isso que é muito importante aprovar antes o pacote de gastos e depois a reforma do imposto de renda.